Passamos a apresentar Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Na Rádio Evangélica Nordestina. Queridos e amados irmãos e ouvintes, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical no rádio e no YouTube, né? Porque vai ficar gravado e vai estar lá no YouTube para os irmãos que quiserem se inscrever no canal. Se inscrevem no canal, deixa seu like, ativa lá o sininho e nós vamos prosseguindo na carreira que nos está proposta. Nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a revista que vai falar sobre corpo, alma e espírito, ou que já está falando sobre corpo, alma e espírito. Essa revista da CPAD tem a assinatura do pastor Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz atua na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, lá no estado de Rondônia. Um homem altamente capacitado. Na primeira lição, nós tivemos uma panorâmica sobre o entendimento de corpo, alma e espírito, no sentido geral. E agora, nesta segunda lição, nós vamos falar especificamente sobre o corpo. Que corpo, irmão Miranda? O corpo humano. A maravilhosa obra da criação de Deus. E por que nós vamos falar sobre o corpo? Porque nós estamos falando sobre antropologia bíblica, que vai estudar todo o ser humano, no sentido homem e mulher. Então, nesta segunda lição, nós vamos ter um entendimento do que é o corpo humano. Claro que nós não vamos ter um entendimento aprofundado, como que fosse cientistas falando, até porque nós não somos cientistas, mas o entendimento que nós vamos ter aqui é segundo a palavra de Deus. Então, o texto áureo, ele já vai nos dar um norte do que é esse entendimento. Está em Salmo 139, versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: eu te louvarei, porque de um terrível e modo maravilhoso fui tão formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O que o salmista quer dizer com esta palavra, ou queria dizer na época em que ele escreveu? Ele estava dizendo: eu te louvarei, Senhor. Por que eu te louvarei? Porque o Senhor me formou de um modo espetacular. Ele não tinha nem palavra para dizer como Deus havia o formado. Tem outra passagem bíblica que o Senhor vai dizer para o profeta: antes que te formasse no ventre te conheci. Então observe que Deus não criou o homem por acaso e já o conhecia antes mesmo da sua formação. A verdade prática, ela vai nos trazer a pensar um pouco mais sobre a situação desta criação do ser humano, do homem e da mulher. Então a verdade prática vai dizer: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Claro que nós já vimos o manifestar da ciência em muitos sentidos com relação ao invencionismo da criação do ser humano. Mas nós que somos crentes, acreditamos no que a Bíblia Sagrada diz, ou muitos que estão ouvindo que são crentes, que acreditam no que a Bíblia Sagrada diz, nós vamos observar que aqui não tem invencionismo nenhum, não está dando margem a palavra de Deus para suposição. O Senhor criou verdadeiramente o homem, o Senhor formou verdadeiramente o homem, e é por isso que nós estamos aqui.
Não há margem para suposições com relação à criação do ser humano, de forma nenhuma. Há uma verdade absoluta que foi Deus quem o criou, foi Deus quem o formou, foi Deus quem o capacitou e foi Deus quem o conduziu. Então, nesta lição, nós vamos tratar sobre 3 objetivos. O primeiro objetivo é conduzir os alunos na classe, para quem vai ministrar essa aula, a reconhecer que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, com sabedoria e com amor. O segundo objetivo é conscientizar a quem? A mim, a você, sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo e evitando extremos como o desprezo do corpo e também a idolatria do corpo. E o terceiro objetivo é incentivar a mim, a você, a cada um de nós a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Por quê? Porque há os extremos, aqueles que desprezam o corpo, dizem, não, o corpo é só uma matéria, nós vamos morrer, vai ficar aqui. E há também o outro extremo, aquele que cultua o corpo como que ele fosse um Deus e que o corpo é e está acima de tudo e de todas as coisas. São esses 2 extremos que nós vamos ver também. E aí ele vai começar na introdução, o comentarista da lição, ele começa na introdução falando sobre o racionalismo e o cientificismo. Ele vai dizer que esses 2 estudos procuram explicar a existência do ser humano, a existência humana, segundo seus propagadores ou essas escolas de pensamento, elas teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Mas, apesar disso, a razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Você imagina aí, os camaradas dizem, os pensadores, do racionalismo e do cientificismo, eles tentam, procuram explicar e dizem até que tem suficientes respostas para explicar a compreensão da realidade do ser humano, Mas o que nós estamos vendo até os dias de hoje é que a razão e ciência não conseguem nem mesmo desvendar, irmãos, todos os mistérios do corpo humano. E como resultado disso, o homem pós-moderno, ele vive uma grande crise de identidade. E aí nós vamos observar que somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, por meio da Palavra de Deus, por meio do Espírito Santo operando em nós, é que nós temos respostas absolutas sobre nossa constituição, sobre nossa experiência corporal, carnal e espiritual, que vai dar norte para que nós possamos verdadeiramente crer que o nosso Deus é quem tem todas as respostas para cravar na sua palavra que o homem foi criado por Deus, foi confeccionado por Deus e existe até hoje por meio do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa escola dominical é uma escola diferente. Eu sempre faço durante esta escola 3 intervalos tocando
louvores da harpa cristã, para que possa haver um dinamismo maior. Mas continuando aqui, nós vamos para o primeiro tópico da lição. Esse primeiro tópico ele vai falar sobre a maravilhosa obra de Deus. O que seria a maravilhosa obra de Deus? Observe que nós olhamos para as coisas da natureza que Deus criou. Por exemplo, às vezes quem mora no sítio principalmente, eu gosto muito de falar do interior do sítio, da terra, porque eu fui nascido e criado no interior. Hoje eu moro na capital, mas as minhas raízes são de lá e eu continuo como que estivesse lá. Então a gente acorda já vendo os passarinhos cantar, o sol nascer, e a gente observa a beleza que é o sol, a beleza que é as estrelas, que é a lua. Mas quando nós partimos para a obra que Deus fez diferente, que foi o ser humano, aí a gente fica encantado quando a gente olha e vê o poder de Deus na criação do homem, da mulher, feitos do pó da terra. Por isso que a gente vai entender que em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo humano não pela sua palavra, como ele fez com as outras coisas, dizendo haja e houve, mas verdadeiramente do pó da terra, com a sua própria mão, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí o comentarista vai falar que uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. E aí a gente vai observar que durante esse tempo todinho que o homem foi criado, tenta se explicar, buscando estudos científicos, correndo atrás de coisa para desvendar. Observe que no corpo humano, irmãos, estima-se que tem 37 trilhões de células. Não é 37 células não, são 37 trilhões, é muita coisa, irmãos. E aí a gente fica observando esta capacidade de criação, aonde no início, quando quem tem mais de 50 anos como eu, nas cartilhas que a gente estudava na escola antigamente, eles começaram tentando desvirtuar coisas, dizendo que o homem veio do macaco, e estudando a evolução do ser humano, até que essa tese caiu por terra, ela não existe mais. Depois foi feita reuniões de cientistas, de estudiosos em diversas partes do mundo, como por exemplo um grupo de cientistas que se reuniram em Dunes, na Califórnia, uma certa época, para discutir isso. E não era só cientista, havia lá muitos estudiosos, até ateus, para tentar entender esta composição do ser humano, né? E como algo que formou o ser humano, segundo eles, os estudiosos. Claro que essa dúvida não paira sobre nós, porque nós cremos que o ser humano foi verdadeiramente constituído de Deus. Foi Deus quem o fez do pó da terra com sua própria mão. Então, como esse criador, segundo eles, essa pessoa que criou, que eles não reconhecem Deus como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária. Até muitos deles chamam de mente brilhante. Essa mente brilhante, nós que conhecemos o nosso Deus, irmão, pela fé não sabemos que é só uma mente brilhante. Nós temos a certeza que é o nosso Deus eterno e todo-poderoso quem faz o homem, mesmo antes dele nascer. Deus já o conhece, sabe quem ele vai ser e o que ele vai ser. Por isso que esse mistério só pode ser desvendado pela fé em Deus.
como tudo o mais que Deus criou no universo. A gente só vai desvendar isso se for pela fé em Deus, até porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos esses estudos durante todo esse tempo ainda não conseguiram desvendar nem todos os mistérios do corpo, mas eles continuam batendo na tecla. Tem muitos que não acreditam que o homem foi criado por Deus, mas a palavra de Deus que nós estudamos, que nós lemos e acreditamos, vai dizer que Deus criou do pó da terra com suas próprias mãos o ser humano chamado homem. E aí depois nós vamos ver no segundo subtópico que Deus, o autor da vida, como eu acabei de dizer, de uma das costelas de Adão, formou também a mãe de todos os viventes, que foi a mulher, que teve como nome Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas e de todas as pessoas. Por isso que ele diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci. E verdadeiramente ele nos conhece antes da nossa formação no ventre da nossa mãe. E aí no terceiro subtópico, para a gente fechar o primeiro tópico, ele vai tratar da individualizada formação integral. De quem? Do homem. Por quê? Porque Deus formou o homem, como na primeira lição nós explicamos, como um boneco de barro. E para que ele tivesse vida, Deus soprou nas suas narinas, aonde ele foi formado alma vivente. Ou seja, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima do homem e mulher. Só vai conseguir ser formado, ser feito um ser humano, se houver esse contato entre homem e mulher, esse contato íntimo. Por isso que Deus fez os dois diferentes, um de uma forma e outro de outra. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção a Deus. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Não há nada igual na criação que Deus fez na face da terra como o ser humano. Então aqui a gente encerra esse primeiro tópico da lição. Eu vou tocar um louvor da harpa cristã e já já eu volto com o nosso segundo tópico da lição. Amém? Seu louvor, todo ser no grande
Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, estamos de volta, meus queridos e amados ouvintes, com a nossa Escola Bíblica Dominical, agora para o segundo tópico da lição, que vai nos trazer um norte sobre o corpo e a glória de Deus. Aí nós vamos ver que o salmista Davi, ele descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. E a Bíblia, na versão traduzida brasileira, ela usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é revelada ou é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então, nesse caso, o salmista, mesmo não sendo um cientista para pesquisar como era o corpo humano, mas pela divina revelação ou compreensão de Deus, ele vai mostrar que o homem é formado de tecidos, e só um tecelão espetacular que estaria ou tenha trabalhado esse tecido para formar verdadeiramente o ser humano. Então, a comparação aqui, para muitos estudiosos, é uma comparação real, porque, segundo a ciência, hoje as células são formadas ou consideradas como tecidos na formação desde o embrião do ser humano. Depois nós vamos ter o entendimento e louvor, a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz sentimento de gratidão e louvor. Por isso que Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Está escrito lá no Salmo 139, que nós já lemos no início. Então ele declara este louvor a Deus, porque ele entende que o ser humano é uma maravilhosa obra de Deus que não se iguala a nenhuma outra obra criada pelo Senhor. Tanto que eu costumo dizer que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas o homem, o ser humano, ele fez com suas próprias mãos. E de algo que a gente às vezes até despreza, o pó da terra, entendeu? A gente até despreza muitas vezes. Então, demonstrando verdadeira como a fé produz entendimento e percepção espiritual correto, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, ele vive inquieto, irmãos, e ele busca explicações sobre si, procurando em todos os lugares, e às vezes ele se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria da evolução e outras coisas mais. Por isso que ele não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e devoção a tudo quanto é coisa, porque não tem o entendimento que Davi teve quando ele disse: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui
formado. Nós temos esse entendimento, porque o Espírito Santo que habita em nós nos mostra, nos ensina, nos capacita e nos conduz a entender esta maravilhosa obra que o Senhor fez pela graça de Deus para o nosso entendimento. Aí nós vamos também entender os perigos dos extremos, daqueles dois extremos que eu falei lá no início. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre esses dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, existem correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, que espalham ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Então essas correntes têm esse lado negativo, diz que o corpo é mal. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. Aí o desequilíbrio permanece até os dias de hoje. Vícios, automutilação e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há também o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu, né? Aquele corpão belo, bonito, que leva à prática excessiva de quê? De selfies, de fotos, né? Publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos excessivos, cosméticos e físicos em excesso. Por isso que nós vamos observar que hoje a indústria de cosméticos é a indústria que mais vende no mundo, justamente por causa da idolatria ao corpo, da valorização excessiva ao corpo. E aí, Miranda, você está dizendo que a gente não deve cuidar do corpo? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter cuidado com os excessos. Cuidar do corpo é importante, é até essencial para que a gente tenha uma vida boa e saudável. Mas precisamos ter cuidado com os exageros. Por exemplo, o narcisismo, que idolatrava o Narciso, né, segundo aquele personagem, idolatrou o seu próprio corpo de uma forma tal que enlouqueceu. Ou seja, houve um desequilíbrio na sua mente, na sua vida, que ele acreditava que ele era mais bonito do que tudo e do que todos, e aí desvalorizou tudo e todos em detrimento da sua própria valorização. E aí nós vamos ver que também existem princípios ou regras. Quando nós falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na obediência dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. E aí nós precisamos aplicar isso às nossas vidas e praticar também, entendeu? Para que possamos agradar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. É um parâmetro espiritual mais eficiente de que todas as regras já inventadas pelo homem. Aqui a gente fica no segundo tópico, entendendo o corpo humano que glorifica a Deus. Ele precisa andar nas regras conforme os princípios da palavra de Deus. Vou tocar mais um louvor e eu volto já para a gente fazer a conclusão do terceiro tópico da lição de hoje. Ok?
Vou tocar mais este louvor para a glória do nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu.
Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical. Na nossa Escola Bíblica Dominical no rádio, nós vamos para o terceiro ponto da lição para fazer o fechamento desta lição que estamos estudando nesta semana, né? E aí nós já havíamos falado de tantas outras coisas, da criação do homem, do pó da terra e do fôlego da vida, dos princípios e regras, e agora nós vamos para o corpo e a coletividade. Também falamos sobre a adoração ao corpo e sobre o abandono do corpo também, né? Mas existe uma prática relacional. Deus, ele não fez o ser humano para viver isolado. Pelo contrário, ele fez o ser humano para se agregar, para se relacionar, para conversar uns com os outros, desde o princípio que foi assim. Entendeu? Isso está muito explícito na ordem de procriação, quando Deus diz que crescei e enchei a terra. Como é que a terra vai ser cheia, ou ia ser cheia, se não houvesse relacionamento, né? Por isso, nós temos a necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Claro que a gente sabe que durante essa pandemia que houve, muitas igrejas foram isoladas, outras foram fechadas, o povo passou a ser crente de casa, né? E foi investido muito em tecnologia, que levou o ser humano a muitos não quererem mais se congregar, irem para as igrejas, e aí fugiram da prática congregacional e passaram a dizer: não, isso não existe mais, não podemos mais ir para a igreja é uma invenção do homem, eu só vou se eu quiser e tal. Mas quando nós vamos observar a igreja do princípio, havia relação entre os irmãos. Por exemplo, quando lá no Pentecostes eles estavam esperando, aguardando a promessa de Deus, estavam reunidos e congregados e orando, buscando a presença de Deus naquele lugar. As igrejas que eram formadas nas casas, havia relacionamento dos irmãos, eles estavam ali se congregando e em comunhão uns com os outros, no partir do pão, no momento da palavra, e assim a igreja foi se expandindo, se espalhando até chegar os dias atuais. Por isso que, além de nós observarmos a prática do relacionamento do povo de Deus, da criação de Deus, do ser humano, uns com os outros, eu lembro que antigamente havia uma prática lá no nosso interior, né? Por exemplo, toda pessoa que se encontrava com outra, ela apertava a mão: ô, tudo bem? Como é que vai? Isso, aquilo, outro. E começava a conversar. Lá no princípio, quando Jesus mandou os 70 discípulos a evangelizar, ele disse que ele não se enganchasse com as práticas, porque a prática lá era: encontrou, beija, abraça, e as conversas eram longas. Como a preparação ou a pregação do evangelho era urgente, Jesus disse: não se enganche pelo caminho, vocês vão às casas pregar a palavra. E aí, como é que está o meu e o seu relacionamento hoje uns com os outros? Você está se congregando? Você está se relacionando com pessoas? Conversando com pessoas, ou você está isolado? Observe que a prática congregacional, ela não é uma invenção de hoje. Não estamos nos congregando hoje porque alguém decidiu inventar isso. Não. Isso é desde o início da primeira igreja. Por quê? Porque o corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras, ela vai nos advertir da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Onde está escrito isso, Miranda? Lá em Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25 vão dizer isso. Então muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos
dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o culto de uma fé individual ou meramente virtual. Claro que quando nós observamos a questão da salvação, ela é individual, é de cada um, mas o culto ele deve ser congregacional. Irmão Miranda, mas eu vou prestar o meu culto individual. Sim, mas é importante que nós nos congreguemos. Isso aí, como eu já disse, não é uma invenção nossa de agora. Isso foi desde a primeira igreja. Então, que nós possamos ter sabedoria, que possamos ter prudência e que possamos evitar estes movimentos individualistas, né? Que diz, não, eu vou ficar em casa mesmo, porque em casa eu cultuo melhor, eu recebo melhor. E às vezes a gente deixa de apertar a mão do irmão, de ouvir a palavra do irmão, de estar ali no templo compartilhando o pão na hora da ceia com os nossos queridos e amados irmãos. E, irmão Miranda, e a tecnologia no culto é importante? Claro, irmão. Claro, quando nós utilizamos a tecnologia no culto para levar o culto até as pessoas que não... Uma coisa é não poder ir à congregação, é não poder ir à igreja, é não poder ir à casa dos irmãos. Outra coisa é não querer. Mas o corpo, ele precisa não apenas estar presente no templo, no culto, na casa ou ao ar livre, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração a Deus. E aí nós vamos ver isso em diversas passagens da palavra de Deus, como lá em 2 Crônicas 7, 1 a 4, vai falar sobre isso. Por quê? Porque Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Não é você louvar, correr atrás de A, B, C. Não, eu só vou para o culto hoje porque fulano vai cantar ou fulano vai pregar. Não, eu vou para o culto para adorar a Deus. Eu vou para o culto porque eu vou prestar o meu culto de louvor a Deus juntamente com os meus irmãos. E depois a gente vai, se confraterniza, tem toda aquele pós-culto, né? Aí, irmão Miranda, e os recursos tecnológicos da atualidade, como telões, drones, celular, tablets, são úteis? São, sim. Mas, se não usado moderadamente, eles podem nos distrair, né? Tirar a nossa atenção ao culto a Deus. Até a educação secular, irmãos, ela já reconhece os prejuízos do exagero tecnológico. Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração, não só individual, mas coletiva a Deus, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Então, precisamos ter muito cuidado. Tecnologia no culto é importante, mas a prática congregacional com os nossos irmãos é mais importante ainda. E a prática relacional é mais importante ainda. A nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos parentes, é uma coisa de extrema importância na vida do crente, na vida do ser humano. E aí o comentarista da lição, ele vai fazer a conclusão da lição, dizendo o que eu vou relatar para vocês agora. Ele vai dizer: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo, conforme Romanos 12 e 1 e 1 Coríntios 6 e 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer
confiando em seu eterno poder. Aí ele diz assim: que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra a Deus, conforme 1 Tessalonicenses 4:4. Então, que esta lição possa trazer para nós uma reflexão. Em primeiro lugar, pela fé, nós precisamos reconhecer que quem criou o ser humano, o corpo, a alma e o espírito foi Deus. Não foi nenhuma invenção de evolução nenhuma, de Big Bang, nem de nada. Foi o nosso Deus, verdadeiramente Deus. E pela fé nós cremos nisso e não abrimos mão disso. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês e a família de vocês. Na próxima semana tem mais uma lição, é a terceira lição. Amém? A paz do Senhor para todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Escola Bíblica Dominical na Rádio Evangélica Nordestina.